Os livros de Game of Thrones ainda não chegaram a um final. E George Martin, né, o criador disso tudo, parece estar cada vez menos empolgado em fazer isso no nosso tempo, no tempo do fã. Eu entendo o George Martin, de verdade, mas eu também entendo a ansiedade de quem o espera, de quem o aguarda. Então, segue o fio. Antes, se inscreve nesse canal, deixa sua curtida quando achar que eu mereço, e também eu te convido a dar uma olhadinha no meu canal secundário com os cortes da live. Além disso, cogita me ajudar com R$ 2,99 por mês no meu clube de membros. É menos do que um sanduíche. Continuando. Em comunicado oficial no seu blog, George R. Martin, né, disse que não vai mais fazer previsões de lançamento do livro The Winds of Winter. Desde que A Dança dos Dragões, que é o quinto livro da série, foi lançado em 2011, os fãs começaram as cobranças pelo sexto livro, que, segundo George Martin, que parece um tanto chateado com os fãs, ele não vai mais fazer previsões, pois, abre aspas aqui, né, toda vez que eu faço, idiotas na internet interpretam isso como uma promessa e então esperam ansiosamente para me crucificar, fecha aspas. Vale lembrar que há uns 5 anos nós temos previsões de lançamento não sendo contempladas pelo autor e pela editora, que causa, né, esse furor nos fãs. Aqui eu vou dar 2 pontos de vista sobre a situação. Um ponto de vista é a favor do autor e o outro é a favor dos fãs. É muito difícil tirar a chateação dele, do George Martin, em ser constantemente cobrado pelo novo livro, como se, sei lá, como se ele fosse... É dura essa palavra, mas é como se ele fosse um escravo e não um artista, tá entendendo? Na falta de outra palavra, o lance de escravo, mas é como se ele fosse um servo e não um artista. Toda e qualquer postagem que ele faz... A cada livro lançado, ele lançou alguns livros que expandem o universo de Game of Thrones e que são muito bons e às vezes melhores do que os livros da história principal. Há sempre uma horda de comentários, uma horda de fãs cobrando pelo novo livro das Crônicas de Gelo e Fogo. O assunto até virou piada e é comum o chamarem de preguiçoso ou, coisa que eu acho terrível, associar a sua saúde ao não lançamento de Winds of Winter. Tem brincadeira dizendo, pô, ele vai morrer e a gente não vai ver. Cara, isso é... Imagina você ler isso, né? Pra um autor que escuta tanto público a ponto de ter um blog e um Twitter bem ativos, quer queira quer não, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, se os fãs acham que estão fazendo um bem para a própria ansiedade, tá aí o resultado. Não estão fazendo esse bem de jeito algum. O trabalho do artista, no caso do Martin, um escritor, né, especificamente falando, deve se dar no tempo dele e não no tempo dos outros. Foi assim com Tolkien, por exemplo, que por várias vezes perdeu o prazo de lançamento do Senhor dos Anéis, e foi assim com tantos outros autores. Eu mesmo estou ansiosíssimo para o fechamento dos livros ali da série A Crônica do Matador do Rei, cuja continuação de O Nome do Vento e O Temor do Sábio segue sem previsão para ser lançada pelo autor, o Patrick Rothfuss, acho que é assim a pronúncia dele. Bom, eu entendo que pressa, nesse caso, só atrapalha. Levando-se em conta que a criação do George Martin faz parte de um grande universo, o que torna muito mais complexo encaixar histórias sem gerar furos ou certas incongruências narrativas, o tempo do autor, ele infelizmente precisa ser respeitado. Por outro lado, os fãs, eles seguem sim no direito de cobrar e ter ansiedade pro lançamento. Apesar de eu ter minimamente curtido, a HBO ela não entregou um final satisfatório para a maioria das pessoas, o que tornou mais urgente ainda a visão do criador desse universo, para esse universo especificamente, né? Além disso, sendo bem pragmático e apelando aí para matemática, o tempo de lançamento entre um livro e outro já não condiz mais com o histórico do autor. Do primeiro para o segundo livro, Martin demorou 4 anos. Do terceiro para o quarto livro, demorou 5 anos. E do quarto para o quinto livro, demorou 6 anos. Na conta básica, 7 anos seria o tempo esperado ali dada, né, uma projeção de um ano, a soma de um ano entre um livro e outro, entre um lançamento e outro. Porém, se for lançado esse ano, em 2021, serão 10 anos desde o quinto livro. E esse será o maior tempo entre um livro e outro do autor aí que começou lá em 1996 toda essa saga. Os fãs, eles só existem porque o George Martin ele escolheu escrever a primeira palavra. E as outras palavras só vieram com tanto impacto como foi, né? Porque os fãs permaneceram fiéis ao universo do autor, dando a certeza de que iriam consumir, propagar, expandir a palavra e mais tarde fazer a série ser um fenômeno de grandes proporções na cultura pop como um todo. Um meio termo seria prudente, porque no mínimo 10 anos de diferença entre o quinto e o sexto livro me parece sim um exagero. Fora todo esse choro do público, essa espera gera grande expectativa e, como a gente sabe,
A expectativa é a mãe da frustração, e é uma mãe solteira. Mas eu vou terminar isso do lado do criador. Eu ainda acho que o tempo dele tem que ser, sim, respeitado. E acreditem, cara, de certa forma é muito difícil entender as cobranças quando é com você. Veja, se eu aqui, nesse meu espaço, de nada aqui, eu me canso quando vocês pedem demais para que eu faça um vídeo sobre um filme a ponto de quase fazer com que eu sinta que é uma obrigação minha fazer aquele vídeo. Imagine ele com algo tão complexo que é criar e gerenciar um universo. Eu entendo Martin, mas um pedaço de mim também, e que talvez seja um pedaço fã, né? Também gostaria que tudo fosse um pouquinho mais ágil. Pelo menos um pouquinho. Não precisa ser o Stephen King, mas também não seria legal ser o J.D. Salinger, né? Lá do Apanhador do Campo de Centeio. Apesar da série da HBO ter colocado Game of Thrones no topo da cultura pop, sendo conhecido por muitos e aclamado por mais gente ainda, o primeiro livro ele foi lançado só lá em 96. O Martin passou 15 anos aí sendo conhecido por muitos, mas nem perto do tanto de gente com a chegada da série. Quem sabe ele agora não quer só curtir um pouquinho aí essa vibe. Sinceramente, sendo autor, eu não me cobraria tanto. O homem tem serviços prestados e por isso eu acho que vale a pena esperar e continuar confiando que o véi Martin vai nos satisfazer uma vez mais. Mas 10 anos também é puxado, né, Martin? Mas enfim, espero o homem. Tenha nervo.